Ok. Hoje, ok. Hoje nós temos Mateus 5:3, nós temos mais de uma leitura, né, de Emmanuel, né, tirada da obra de Emmanuel. O texto evangélico é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? E eu escolhi aqui para a gente, das lições do 5:3, para eu ler, eu escolhi da lição que tem o título Ante a lição do Senhor, né? Que é do livro Construção de Amor, né? De Chico Xavier por Emmanuel. Vou fazer a leitura aqui. Louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade, que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Se procuras o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te a lição de Jesus, à maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou à maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do céu, favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos domésticos em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da palavra, em que apenas efetua a malversão das riquezas do espírito. Se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria excelência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada. E convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos, a favor dos que nos cercam. E descerraremos o novo horizonte, em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Silvano, por favor. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre por excelência. Ó Eterno, neste momento, Senhor, que separamos para fazermos esse trabalho de estudo, a princípio do livro de Mateus, queremos suplicar, Senhor, a presença dos bons espíritos, os espíritos que vêm nos orientar, vêm ajudar, clareando, Senhor, o entendimento, para que, à medida do possível, nos esforcemos para colocá-los em prática. Sabemos, Senhor, que nós estamos praticamente no início da nossa caminhada. E por isso, quanto mais cedo aprendermos e colocar em prática, melhor será para nós. Pedimos, Senhor, que essa reunião, esse estudo, seja de ótimo proveito para todos nós e para aqueles que ainda vão participar dele logo mais. Pedimos, Senhor, a tua orientação para
nosso companheiro Tiago, que vem com tão boa vontade colaborar conosco, e a cada um dos nossos participantes. Que Deus seja louvado pela nossa prática do Evangelho, ainda que mínima, mas que não possamos de maneira nenhuma estacionar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado, seu Wando, né, pela leitura. Bom, gente, conforme eu falei, hoje nós estamos fazendo Mateus 5:3, tem como base algumas obras de Emmanuel, tem humildade de espírito, temos uma pergunta do 303 do livro Consolador, sejamos ricos em Jesus, humildade de coração, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? São esses os temas que nós temos como base. Eu queria só, antes de eu passar a palavra para o Tiago, essa expressão pobre de espírito, né, que a gente ouve muito, é uma expressão idiomática, né, conforme a gente vê na literatura, que quando você pega a tradução de algumas frases, ela tenta traduzir para outras culturas, para outras línguas, ela perde o sentido ou você não entende o sentido completo, a não ser se você analisar todo um contexto, né? Então, é igual a gente pega assim, a vaga foi para o brejo. Você pega a vaga que foi para o brejo, joga isso lá para o povo dos Estados Unidos ou outro país, eles não vão entender essa cultura nossa de a vaga foi para o brejo, por exemplo, entre aspas, ou tantas outras expressões que é mais da cultura local. Né? Só queria deixar isso aí para a gente servir como base, para a gente entender, né, um pouco mais da expressão idiomática, mas embora quando a gente fala em Jesus pobre de espíritos, Jesus estava muito próximo aos pobres, não estava falando da pobreza que nós conhecemos material, né? A pobreza que ele vai falar ali é outro tipo. Eu vou deixar para o Tiago, eu tenho certeza que ele é um estudioso do assunto também, para falar um pouquinho para a gente, e nós vamos dando nosso, como o seu Vando fala, nosso pitaco durante a nossa conversa de hoje. Tiago, fica à vontade. Eu agradeço novamente essa oportunidade de juntos refletirmos em torno do Evangelho, né? O texto ele é muito sublime, né? Não tem como, por exemplo, você dissertar isso em uma hora. Você pegando a fundo, né, essas leituras dessas páginas, elas levam a várias áreas da ciência, né, principalmente aquela ligada à medicina. Você vê como é que o Emmanuel ele é muito profundo, né? Mas eu gostaria também de fazer um complemento, até importante, porque quando você analisa o Evangelho de Mateus, é até uma contestação minha, né? Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente sabe que, e Emmanuel também, que os espíritos eles são muito lógicos. A doutrina é uma doutrina racional, certo? E algo assim que me impressionou um pouco, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, foi que algumas citações Kardec separa só o Evangelho de Mateus. Né? E aquilo ali encafufou, né, na mente, né? Por que que aqui ele coloca João, ali ele coloca Lucas? Na parte doutrinária mesmo, né, que tem uma necessidade de uma lógica profunda, ele vai delinear o Evangelho segundo o Espiritismo com Mateus. Por quê? Analisamos a personalidade de Mateus. Ele era contador. Não é isso? Até pesquisei aqui antes para confirmar. Então, ou seja, o Emmanuel também sabia desses pontos. Então, aonde você tinha uma necessidade de impregnar a razão e sustentar uma base, você pega o Evangelho de João, por exemplo, é profundo amor, a sensibilidade, né? Uma música que eleva. Então, quando você vê em Mateus, é aquela
podemos dizer assim, aquela razão, é a base ali, ó. Porque fascinado pelos números, e é óbvio, fazendo a sua própria pesquisa para escrever, ele não queria deixar brecha. Né? E Kardec, ele vai também planificar o evangelho sobre essa base. Depois, quando vocês estiverem lendo, né, reparem, os pontos que levam mais polêmicas ou que precisa de uma conotação mais profunda para aquele que vai estar lendo, ele vai Mateus, 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 Mateus. E é claro que se a gente pensar por detrás, Emmanuel também vai proporcionar essa análise. Né? E quando ele vai falar de humildade, ele quer colocar razão. Percebe? Porque como você vai conseguir trabalhar a humildade se não for pelo aspecto do raciocínio? Pela compreensão. E aí a gente vai mergulhando nesses pontos, porque você vê como que vai batendo os textos, né? A Kardec vai nos dizer a verdadeira fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, correto? Então, isso aqui é uma frase de Kardec. Os contraditores do Evangelho se arvoram na ciência para tentar combater Jesus. Tanto que a religião ela entra num contrassenso com a ciência constante. Os cientistas eles negam a Deus por não compreender o Evangelho sob o aspecto científico. Embora, num aspecto moral, a gente vê que atua diretamente na ciência. E se a gente perceber o texto do Emmanuel, por exemplo, aí a gente vai fragmentar um pouco para não seguir a ordem, me deixou muito impressionado. Porque ante a lição, por exemplo, na última parte que você leu aí, que você frisou, né, o estudo de hoje, são vários textos, né? Do livro Capítulo Humildade do Coração, né? Ante a lição do Senhor, Emmanuel. Olha como que ele vai dizer aqui, ó. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando a vida o melhor que pudermos, para que nos candidatamos à áurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Ou seja, aí ele vai fazer um contraponto, fazendo uma análise do cientista no texto mais acima. Olha, toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo anticorpo ciclóptico do oceano. Olha que profundo. Porque você pode ir lá, estudar ciência, compreender a fórmula e a molécula da água, H2O, etc. E quando você se coloca de frente para o oceano, você vê essa imensidão. Ou seja, o cientista ele acredita que ele domina absolutamente através da matemática, da física, as moléculas no laboratório, mas quando ele entra na imensidão dos oceanos, qual o domínio que ele tem? Então, veja, o Emmanuel ele quer confrontar ali o orgulho que leva ao cientista quando ele nega esse profundo conhecimento divino. Não é que se comparado a essa estrutura toda, e vejamos, né, o primeiro momento que a gente precisa avaliar é o seguinte: qual que é o contraponto ao orgulho? É a humildade. Ou seja, o orgulho, a ciência leva ao orgulho porque ela não compreende essa força suprema. Então o indivíduo vai mergulhando no conhecimento e ele vai se arvorando de vaidade, não é? Vai se arvorando de egoísmo. E o orgulho ali pelo conhecimento, ele vai delineando todas as cadeias sociais. Né? Se o indivíduo ele é orgulhoso pelo conhecimento dele intelectual, ele corrompe a cultura.
Emmanuel faz essa análise dentro do texto. Se ele, por exemplo, entra num campo político, ele vai ser o dominador dos povos. Se ele entra também na ciência, ele campeia com o materialismo, negando esses fatos. E o orgulho, ele nos propõe a ter o controle das coisas. Então, o cientista, ele acredita que pelo conhecimento ele obtém controle, mas qual controle do universo ele pode ter? Tem. E é tão importante isso, porque o orgulho também no campo medicamentoso, ele obsta à saúde e faculta na gente doenças. No campo social, ele faculta a revolta, o crime, o roubo, o vício. Olha, a gente vai para um campo que vai abrindo, né? Então, quando você pensa, quando Jesus afirma assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os simples, não é uma simples questão de retórica. Olha aí como a gente vai ampliando essa nossa visão. No campo do sentimento, por exemplo, o orgulho nos leva a todo tipo de emoções desequilibrantes. O orgulho, ele é o pai da ansiedade. O orgulho, ele é o pai da aflição. O orgulho é o pai do crime. Ele é o pai da doença. E tem seu filho, o egoísmo. Quando nós vemos, por exemplo, na nossa sociedade violenta, a gente está fazendo essa análise só para a gente entender a importância da recomendação de Jesus. Porque essa recomendação ela é colocada como uma diretriz para o povo no Sermão do Monte. Quando Jesus começa a falar para a multidão, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças em meu nome, bem-aventurados os misericordiosos. Sem humildade, você não consegue equilíbrio. A humildade vai facultar em você a paciência. O orgulho faculta em você a violência. E vejamos, a proposta de Emmanuel é para que a gente tenha êxito nas nossas realizações. Essa é a realidade. Então, a ciência, e é óbvio que a gente há de se confirmar pela questão do tempo da mensagem de Jesus. São quanto tempo de existência da mensagem? São 2020 anos, não é isso? Dirigiu a nossa sociedade do seu nascimento e de sua morte. Ou seja, você imagine esse homem falando àquela multidão esses termos. Bem-aventurados os simples de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito. Naquela época, não se tinha uma confirmação de que hoje a ciência vem nos trazer em todos os campos. A pessoa agitada, ela é uma pessoa que está alimentando demais os seus instintos de preservação. E é importante a gente entender isso. Porque existe uma fase do nosso progresso. O orgulho, o egoísmo, em sua raiz, eles não são ruins. Eles fazem parte da nossa evolução. O orgulho, por exemplo, ele te propicia o medo. Mas alimentado em exagero te leva a uma fobia. Porque senão não haveria equilíbrio. O orgulho, para preservar o seu corpo, ele ativa as regiões dizendo que tem fome. Mas se você alimentar demais o orgulho, você tem o quê? A gula. Vejamos que é preciso entrar nessa parte um pouco mais racional para entender o processo, para conseguir então combater e compreender de antemão o que nós precisamos fazer para evoluir, porque a ideia é essa. Não é apontar para o outro que você é orgulhoso, que você é vaidoso, não. É compreender que esses sentimentos, esses instintos, eles fazem parte da gente. E aquilo que a gente aceita, que nós temos, nós conseguimos transformar.
já na ideia junguiana, psicanalítica, né? A psicologia transpessoal. Então, quando a gente consegue entender o orgulho e o egoísmo, a gente consegue trabalhar. Ou seja, lá na Lei de Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem isso. Né? No princípio, nós temos só instintos. Orgulho e egoísmo estão ali enraizados. Depois nós partimos para as sensações. Então, mistura-se o orgulho, mistura o egoísmo com sensações. Essas sensações vão fornecer para a gente, logo no futuro, os sentimentos depurados. Então, é preciso a gente fazer essa introspecção. Olha que é tão importante isso. Porque a humildade, ela vai facultar na gente a paciência. Existe um texto muito profundo de Kardec em Obras Póstumas, que eu até recomendo os amigos a lerem, que vai assim aliar essa mensagem do Emmanuel de uma forma cirúrgica, tranquila, né, para que a gente consiga então perceber os frutos amargos do egoísmo e do orgulho, as suas consequências, e que a gente consiga entender na figura de Jesus Cristo a importância como modelo de humildade. Porque nós precisamos, então, de espíritos enobrecidos para que nos surja, para que nos dê um exemplo. Ora, na figura kardeciana, quando a Kardec, apaixonado pelo Cristo, para discerrar ali, né, em essência, a mensagem, na questão 625, que é importantíssimo do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos qual seria um modelo para que a gente pudesse seguir. Todos nós sabemos disso. Mas existe a questão 621 e 625 que vai formar uma base para a gente. Ou seja, o orgulho, o egoísmo, de uma forma muito instintiva, bloqueiam o estado de consciência. Então, o indivíduo que não escuta a consciência, ele vai estar mais ligado aos instintos primeiros e vai facultar no seu destino muitas expiações e difíceis provas. Olha aí, já entramos na linha de destino. Então, quanto mais próximo a gente estiver do orgulho, mais uma existência difícil e de dificuldades nós teremos. Porque nós estaremos insistindo em vibrar contra o avanço progressista e contra a lei do amor. E a lei de causa e efeito vai sempre facultar na gente a necessidade de progredir. Então, surgirão provas, desafios para que a gente consiga desenvolver esses sentimentos enobrecidos. E aí nós vamos entender por que Kardec vai trabalhar o capítulo mais extenso. Vejamos, só faltando aqui o nosso raciocínio. Em Obras Póstumas, Kardec vai separar um capítulo inteiro para combater o orgulho e o egoísmo. Olha que legal. Formas para que você consiga destruir o orgulho e o egoísmo. Ora, então como nós iremos destruir o orgulho e o egoísmo? No esboço psicológico de humildade. Experimentando as sensações que a humildade irá facultar ao longo do nosso processo. Olha como é que é importante você estudar sobre mediunidade, sobre humildade e também sobre mediunidade, né? Porque aí a gente vai ter relações com os espíritos mais humildes. Olha, o benefício que você tem da humildade. Sinapses cerebrais mais tranquilas, mais harmônicas. Ondas espirituais mais longevas, menos para baixo. Vai facultar no seu corpo pressão equilibrada. Os rins, o fígado, o estômago irá trabalhar muito melhor. Os centros de forças irão se equilibrar. É um processo. O tempo de reunião está dando 10 minutos, hein, Beato?
Tá? E a gente conecta de novo, né? Não sei quanto tempo. Já deu 1 hora? 45 minutos, né? Então, acontece. O orgulho, Kardec vai trabalhar esses meios e Emmanuel também. Nos mostrando que em Jesus, por exemplo, no fatores de humildade, nós vamos entender. Ora, ele conquistou o êxito de sua mensagem. Sua mensagem perdura até hoje. Com o modelo social, com o modelo das estruturas do Estado, com o modelo para você ter equilíbrio da sua saúde, para você ter relações afetivas harmoniosas. E qual lugar que ele escolheu? Na natureza, da manjedoura. Quais os recursos que ele tinha? Os que estavam com o coração puro e humildes para receber. Olha aí. Não tinha carro, não tinha casa, tinha roupa do corpo e tinha uma mensagem de humildade para plantar nos corações do mundo. E aí, quando a gente encontra Kardec trabalhando esse ponto e Emmanuel também, nós vamos perceber como nós iremos combater o orgulho. A primeira coisa é reconhecer a paternidade divina. Olha aí. E vejamos que aí no capítulo que fala sobre a fé, se não me engano, no capítulo 19 ou 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão então trabalhar como desenvolver a fé. Porque aquele que não tem fé, automaticamente não tem humildade. Porque ele reconhece o centro de tudo. E automaticamente, não tendo fé, ele não tem paciência, não tem calma, não tem tranquilidade. Porque das coisas que fogem ao seu domínio, ao seu controle, como ele vai lidar com isso? E fora sobre as questões da existência, daquilo que ele não compreende, daquilo que ele não aceita. E aí, por essas razões, ele vive em aflição, em dor. E aí, quando nós vamos perceber sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, razão da aflição atual que todos nós passamos, nós vamos entender. A grande maioria sofre pelo orgulho. Olha aí. Ou seja, nós já sabemos essa realidade. Causas atuais das aflições. Quantas vezes nas relações humanas nós nos excedemos? Quantas vezes as nossas ambições são extremamente alimentadas e por isso lá na frente nós sofremos? Quantas vezes pelos prazeres do mundo físico nós exageramos e corrompemos a saúde? E isso vai, então, facultar na gente algo que o orgulho faz isso. O excesso da personalidade, o excesso do seu eu, da sua vontade, do seu querer. E aí vai engendrando em volta da gente uma série de dor, de problemas, de vícios. E automaticamente nós iremos viver como? Infelizes. E aí um dos meios que Kardec vai colocar para desenvolver a nossa humildade é desenvolvendo a nossa fé. Um dos contrapontos do orgulho, saindo do seu íntimo. Quando o cientista está no laboratório desenvolvendo e discorrendo ali a sua tese, quando ele entra de encontro com o universo, como a gente viu Einstein, consegue perceber que diante daquilo ali, com humildade, existe um arquiteto disso tudo. Então ele vai se reconhecer ali a sua pequenez. Quando o indivíduo sai do laboratório e ele encontra o oceano, olha, o mundo abaixo do mar, praticamente ele não foi analisado. Nem mesmo a Terra. Existem lugares longínquos que o homem ainda não pisou. Olha aí a nossa Amazônia. Então, quando a gente olha essa imensidão, vai facultar na gente o desenvolvimento desse reconhecimento. Por isso que Kardec vai colocar na questão número 4 do Livro dos Espíritos. Como é que a gente pode reconhecer a existência de Deus? Porque reconhecendo a existência de Deus diminui seu orgulho. Porque aí você entende que a força dele é suprema e é soberana. Você entende também a vida, a sua finalidade.
Como o indivíduo, então, ele busca um sentido da vida, ele está diminuindo o orgulho. Porque aí ele não vive exclusivamente para as questões materiais. Ele consegue, então, entender, não somente na futilidade existencial, ele vai perceber que esses sentimentos irão proporcionar a ele equilíbrio, felicidade, harmonia. Então, ele busca. Nós vivemos buscando alguma coisa que nós não sabemos. E, aos poucos, vai direcionando a nossa sensibilidade e a nossa consciência. Então, é um fator de evolução. É preciso buscar e achar, como diz Jesus. E aí, Kardec vai colocar como combater o egoísmo, como Emmanuel vai citar também no texto. O que proporciona o egoísmo é a preguiça, a falta de trabalho, a falta de solidariedade ao outro. E aí, como nós iremos desenvolver isso? Para entender os fundamentos da humildade e de encontro aos trabalhos. Sair um pouco do seu mundo. Então, na primeira instância, que a gente pode assim dizer, Kardec colocando essa questão em obras póstumas, combater o orgulho com a humildade, aliando isso, reforçando a sua fé na introspecção. Se você é um homem de ciência, busque então entender esses pontos aonde a ciência não consegue dominar, reconhecendo a existência de Deus. Se você é um homem de conhecimento, que a soberba não nasça de você, mas que você faculte essa humildade nas áreas aonde você estiver. Compreendendo ali, olha como é que o Espiritismo é tão belo, que não existe um acaso que você está colocado ali naquele momento para facultar a melhoria. Quando você entende isso, você vive melhor. A humildade lhe proporciona isso. Eu estou no meu bairro, no lugar onde eu mereço, para construir um mundo melhor. Só há essa construção reformando-me intimamente. E só há essa reforma quando eu consigo entender a finalidade. Ora, um coração melindroso, um coração orgulhoso, nós já vemos sofrimento à vista. Então nós precisamos combater esses instintos e depurá-los para adentrarmos num sentimento mais afinco com a divindade. Aí voltou. Então, Beato, não dá para a gente falar de humildade sem saber do problema que o orgulho traz. Então, o orgulho ele nos leva às aflições, pelo excesso da nossa personalidade. Então, o indivíduo ele quer sentir o prazer imediatista constante. Então, ele busca os vícios, vai anestesiar a mente. Ele busca o prazer em todas as áreas. Ele corrompe, então, a fala. Eu me recordo, por exemplo, de certa feita, o José Grosso nos orientando em uma reunião, dizendo: a visão com orgulho, olha só, hein? Nós temos os nossos 5 sentidos. A visão com orgulho nos leva à inveja. A humildade na visão nos leva à contemplação, à satisfação. O orgulho nos ouvidos nos leva a escutar o mexerico, a fofoca. A humildade na audição nos leva a compreender, a escutar a dor do outro. O orgulho no cérebro, no pensamento, é a agitação, é o medo, a pressão. A humildade no pensamento, ela é a compreensão, a confiança, o equilíbrio. O orgulho na boca é a agressão verbal, é a ofensa. A humildade na fala é a consolação do outro, é a pacificação entre os irmãos, é a mensagem de esperança, é o equilíbrio. Olha aí, a gente pode descer, vai descendo para todos os pontos. O orgulho no coração é a mágoa, o ressentimento. A humildade, a perdão, é amor, compreensão. O orgulho no estômago é a gula. Olha aí. E a humildade no estômago é o alimento apenas pela necessidade.
O orgulho na área sexual é o prazer sem compromisso. A humildade é o prazer na construção da família. Olha a diferença. E aí nós vamos indo para todas as áreas. O orgulho na cultura é o corrompimento. O orgulho na justiça é a dominação. O orgulho no conhecimento é a prostração, é a negação, é o negacionismo da existência divina, é o niilismo que nós vemos, o positivismo, por exemplo, que ganham inúmeras mentes, como já dizia Emmanuel. Muitas sorvam venenos em várias leituras. Hoje, por exemplo, a gente pode avaliar. O orgulho na rede social é a besteira, é o tempo perdido, é o julgamento. A humildade é que leva ao estudo, reflexão, esperança. Então, sempre tem esses dois parâmetros. Só que a grande questão é que o nosso condicionamento espiritual está muito próximo do instinto. Então, a gente não está acostumado a sentir essas sensações. Então, quando o indivíduo já está bem, facultando aí na casa espírita, alguma coisa errada vai acontecer, não é assim? Estou muito bem, estou muito tranquilo. Porque a sua estrutura psíquica celular, que você plasma com toda a sua conduta, com todo o seu arcabouço de memória, não está acostumado com isso. Nós estamos acostumados a reagir com violência, a ter medo do amanhã, a temer a morte. Tudo fruto do orgulho. E levado a seu mais alto estágio, nos leva a toda uma série de sofrimento na sociedade. Então é muito profundo quando ele nos coloca, Emmanuel, a nos fazer referência sobre essa questão de humildade, porque ela campeia para o nosso estado de felicidade, mas é preciso semear. Ora, a nossa prece, a nossa oração, a nossa meditação, a nossa busca. Então, no primeiro momento, todo sofrimento ele é oriundo do orgulho e do egoísmo. A humildade ela não vai facultar isso. Ou seja, se todos nós estamos ainda presos ao instinto, então a lei do progresso vai facultar você a experiência para que você possa desenvolver. Para que você possa desenvolver. E só iremos restaurar esse estado de alegria, ou merecer a alegria, porque Jesus Cristo nos diz as bem-aventuranças, não é? Entrando nessa linha. Por exemplo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vejamos, o problema do ser, da sua destinação na Terra, da dor que ele carrega, vai estar lá escrito. Quanto mais próximo tivermos do ego, duras expiações. Quanto mais próximo dessa força psíquica que a humildade nos leva, menos dor. É fácil avaliar. Ora, se você não busca sensações, como é que vai estar seu corpo? Se você se alimenta bem, não só naquelas situações vinculadas às sensações da gula, como é que você vai estar? Como é que vai estar o seu coração? Como é que vai estar a sua mente? Então, ou seja, é uma questão de escolha. Lembramos que no outro estudo a gente tinha falado do livro Vinha de Luz, na sua parte introdutória, de você se acostumar com aquela energia nova. Então é preciso um esforço. E aí Leon Denis e Emmanuel, todos esses grandes espíritos, eles são unânimes em dizer, olha, você vê aqui na mensagem, Emmanuel nos diz, a humildade vai te facultar a esse encontro de paz, de harmonia. Fora dela te leva a preguiça, a falta de trabalho, etc. Os indivíduos que cometem crime hoje, por exemplo, na nossa sociedade, o problema deles não está no roubo, mas na questão do quê? De não querer trabalhar. O dinheiro fácil. O dinheiro sem disciplina. A ambição desenfreada. Em todas as classes. O que nos leva alguém a pensar em ganhar, articular, mesmo com conhecimento intelectual das mais altas classes, em denegrir o próximo para apenas colher em sua residência o luxo.
E das mesmas questões aqueles que estão nas classes menores, que almejam ter essas questões por acharem que são estado de felicidade. Aí que está o grande problema. E aí, Emmanuel nos diz, a pobreza, né, nos faculta essa realidade de viver com a simplicidade, acostumar com a simplicidade. Mas o que Jesus quis dizer sobre pobres de espírito é simplificar a existência. Olha aí. A humildade, ela faz isso. Nós deveríamos acordar todos os dias e dizer assim, o que eu posso simplificar a minha vida? A grande questão é que nós criamos muito problema para a gente. Viver simples, olha que maravilha. Ou seja, quando você está conectado com a natureza, você está bem, você não tem necessidade de ter coisas. Não se amarra a ela, embora seja um agregado, mas não uma algema. Ora, se eu tiver, tudo bem, se eu não tiver. Então, veja, Jesus, nesse exemplo, né, nasce na manjedoura, não tem recurso nenhum, e é um espírito extremamente feliz. Não podemos também entrar sobre outro prisma e de negar a responsabilidade que chega até a nós. Não, vou viver simples, eu tenho que negar, não vou ter empresa, não vou ganhar dinheiro. Não é isso que ele está querendo dizer. Está querendo dizer o seguinte, se você tem dinheiro, ou se você tem patrimônio, o seu patrimônio, o seu dinheiro não é necessário ao seu estado de felicidade. Porque tem gente que tem e é infeliz. E aí ele vai falar isso no texto. Há pessoas humildes com muitos recursos materiais e há pessoas extremamente orgulhosas sem recurso nenhum. Então a questão não está na posição em que você está. Está da maneira como você vive na experiência onde você está. E aí, alguns recursos do nosso mundo físico nos proporcionam isso. Como você vai, então, desenvolver? Muitos espíritos pedem isso. Então, teria uma vida difícil. Para que eu consiga, então, compreender o tamanho do meu orgulho. Porque todo esse objetivo dessa construção que os espíritos vão colocar para nós é para que a gente seja aventurado na partida. E aí, nós vamos entender, por exemplo, no livro Céu e Inferno, como vai separar lá espíritos felizes e espíritos infelizes. E já coloca de antemão uma rainha, quando ela então chega nessa situação do mundo espiritual e encontra os seus funcionários que faziam na Terra com o maior prazer. E ela se sente, olha como é que o orgulho faz com a gente. E ela sente a dor e a vergonha por agora ver que eles lá servindo a ela estão numa situação muito superior aonde ela precisa, então, entre aspas, mendigar a assistência deles, pelo peso do orgulho. Ou seja, no mundo espiritual, o orgulho, então, fecha os seus canais para enxergar mundos superiores. Ele cria uma densidade no seu perispírito, você não consegue se levantar, não consegue andar, porque é pelo pensamento. Traz nas regiões perispirituais um campo denso. Então, a sua energia é pesada, porque você só pensa em você. O seu campo de radiação ele é menor, ele não faculta em você a assistência dos benfeitores amigos. Por isso que nós vemos André Luiz, quando ele então se desfaz e percebe os benfeitores amigos. Todos eles estavam ali. Mas era preciso o quê? Que ele reconhecesse com humildade agora a situação que ele está. Então ele entra em prece. E aí nós vemos como é profundo o Emmanuel dizer essa realidade. Porque olha só no texto. O texto é maravilhoso. Esses estudos, Beato, tem que dar assim, uma amplitude para conseguir finalizar eles. Porque eles são assim, uma resposta clara aos nossos anseios. É uma pena que a gente percebe pouca dedicação nossa. A gente poderia estudar muito mais. E essa difusão nas casas espíritas, as pessoas querem estudar muito pouco. Olha só que texto do Emmanuel, somente em 5 linhas ele consegue descrever a nossa problemática. Olha, louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade, a incultura.
ele encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Com os olhos de ver, a gente consegue perceber um estado de alegria no canto de um pássaro de manhã. Qual foi a última vez, por exemplo, que a gente parou para ver um pôr do sol? O nascer do sol. O desabrochar de uma planta. O equilíbrio da natureza. E aí ele continua, abençoava a humildade que nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio. Olha aí. Então entra no campo social, entra no campo medicinal, entra na ciência, entra na natureza, entra absolutamente tudo. E contemplando a humildade e vivenciando ela, a gente então vai ser feliz. Porque aí a gente reconhece o valor da fala. Olha a nossa estrutura, a nossa anatomia física perfeita. A beleza do olhar, do cheiro. O benefício de um abraço. O calor do afago, da assistência. A humildade que nos leva a entender o mar da cultura. Quando você estava falando aí sobre a conotação de uma cultura para outra, olha a beleza das palavras. O nosso idioma, o português, abrasileirado, como ele é lindo. E olha o que nós temos corrompido a nossa letra, a nossa fala ao longo desse tempo. Porque o orgulho quer o quê? A palavra rasteira, rápida, sem significado, elevado. Então a gente qual é, já foi, tamo junto. Não é? Aí você pega um Castro Alves, pega uma leitura de uma Boa Nova, aquela literatura belíssima, com início, meio e fim. Tudo está ligado à humildade, à harmonia e à paz. E aí ele nos diz, a doutrina redentora do bem é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior. Simplifica a existência, o orgulho complica absolutamente tudo. O orgulho aumenta o conflito, diminui a caridade, gera a indiferença, exacerba a personalidade, cria conflito no casamento, destrói lares, alimenta a corrupção. Tudo vai estar dentro da linha da sua percepção daquilo que você quer viver. Ou seja, se estamos cansados e fatigados da afirmativa do Cristo e por esse motivo nós somos atraídos à sua mensagem e chegamos à doutrina espírita, é necessário então revigorar a nossa compreensão dos fatos. Todo esse texto, novamente, ele entra nessa linha. Não sei se você já reparou. Compreensão novamente. Compreensão novamente. Bondade novamente. Porque a humildade, ela vai te fazer parar um pouco. Observa. Analisa. Nós estamos entrando aí numa linha muito difícil. Nós estamos vendo aí espíritos defendendo o aborto. Olha, nós não vamos entrar no mérito da questão, nem precisamos entrar. Mas nós passaremos por um momento difícil. Daqui a pouco vai entrar a pena de morte. Olha só a situação. E vemos qual seria, porque nós não podemos fugir. O espiritismo não foge dos embates, mas não entra em fundamentalismo. Mas qual seria a recomendação dos espíritos em coisas tão graves? Olhemos a literatura. E, novamente, ele entra numa linha muito importante, sem julgamento. A humildade não julga. Olha, nós passaremos por grandes desafios. E somente a humildade terá condições de nos sustentar pela compreensão e bondade de fatos. Para que a gente não volte a tempos primórdios. Ou seja, o nosso inconsciente está guardado. As nossas experiências religiosas estão guardadas. O espiritismo está aqui. Não enxertamos no espiritismo aquilo que ele não pratica para então chegarmos a um caminho que nós achamos que é verdade.
Mas chegaremos a momentos difíceis. Que será convidado o nosso posicionamento. E qual seria o posicionamento do Cristo? Humildade em ação. A caridade em ação. A valorização da vida em qualquer aspecto. Ou só se eu estiver entendendo errado. Aí, Beato, você me corrige aí. Mas todo o texto que a gente vê, em qualquer instância, valorização da vida. Pelo menos é o que a gente vê. E a repercussão no plano espiritual. Por isso que é preciso algo importante para que não sejamos... O fone caiu, tá me ouvindo ainda? Para que não sejamos conduzidos por cegos. O Espiritismo não tem absolutamente ninguém que te fale o que você tem que fazer. Os livros estão lá. Desenvolva o seu discernimento. Em qualquer situação, como diria Santo Agostinho, os benfeitores amigos, se projete fora do seu círculo. Olha que tão interessante, olha como é que o orgulho e o egoísmo faz com a gente. Porque o objetivo do estudo é facultar a gente saúde. Eu estou aqui para ter saúde. Para ter alegria. Ou seja, as notícias só me levam o quê? Ao pessimismo, à dor, à aflição. Com Jesus eu compreendo tudo isso, esse estágio da humanidade, e me revigoro com coisas boas. Porque tem no planeta. Nascem 50% de pessoas e morrem 50%. Aonde encontra esse equilíbrio? Homens e mulheres no planeta. Então nós não estamos jogados no universo. Agora é preciso, como nos dizem os amigos, olha só, os amigos ainda nos dizem isso. Quando você tiver dificuldade de decidir uma situação sua, que o orgulho faz isso. Olha como é que o orgulho faz. Ele mascara a gente. Então você pensa o seguinte, sai de você. Imagine um amigo seu e uma outra pessoa fazendo. Isso te causa pesar ou te causa satisfação? Dentro da mensagem que nós... Isso leva à humildade. A humildade faz isso. Por quê? Nós precisamos decidir não mais com orgulho. Não mais com egoísmo. E muitas das vezes, sustentar a humildade e a verdade que a humildade faz, ela vai ofender muita gente. Porque o orgulho, ele não vai aceitar quando a humildade te convidar a você perdoar, a você amar com simplicidade, em algumas ocasiões a você entregar a justiça divina e compreender as razões do fato. Por isso que seguir o Espiritismo não é para qualquer um. Porque é uma verdade que nasce na compreensão da existência de Deus e de todas as suas leis. É uma compreensão no exercício dessas leis, no estado de depuração de consciência, que é sempre entre você e o universo, e a ponte é o outro. Então, assim, são algumas reflexões que a gente faz em torno desse sentimento. E aí, só vou ler esse pedaço aqui só para complementar, porque Emmanuel, ele é muito profundo. Não é? Então, ó, se procuras o mestre, olha só, nós estamos procurando o mestre. Não decidamos com o mestre, não deixemos que ideologias nefastas que corromperam o mundo se enxertem em nossa doutrina, em busca de aplacar aquilo que a sociedade diz como verdade. Nós precisamos decidir sobre a anterioridade da alma, a sua transitoriedade no mundo físico e as suas consequências no mundo espiritual. Nós não podemos olhar assim mais. São 3 formas de você olhar e pedir e rogar. Para que a humildade, ela então alimente a uma decisão mais segura, que é difícil, que nós estamos acostumados.
Nós não estamos acostumados com isso. E aí ele continua, ó, se procuras o mestre, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo de ambição menos eficiente. Se a doutrina da redentora do bem é o caminho que te reclama, a sublime aquisição da vida superior simplifica a existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Ao orgulho, falando novamente. Contendo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa. Poxa, se você não consegue sorrir pelo abraço que seu filho te dá de manhã. Hoje nós acordamos cedo, hoje de manhã, 5h30, meu filho estava aqui já mamando a mão. E aí, naquele estado, ele já deu aquele sorrisão. Não tem como. É simplicidade. Como é que começa o dia? Mas aí o mundo fala assim, para que você está dando mais filho? Não é? Diz aí que eu catei os filhos todo mundo. Estão tudo vindo aqui para casa. A Priscila falou que agora fechou o cerco aqui. Agora não dá mais não. Mas a porta está aberta. Olha, contentemo-nos em estruturar com bondade a beleza, o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos, a favor de que nos cercam. Discerraremos um novo horizonte, em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Nas pequenas coisas, daqueles que estão mais próximos da gente, que aí contemplando essa alegria, essa felicidade nos pequenos atos, nos pequenos momentos, é que nós vamos então encontrar esse rumo que nos leva ao encontro de uma consciência mais tranquila e mais feliz. Na afirmativa do Cristo, bem-aventurados os simples, né? Que quer dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, daqueles que valorizam o bom conhecimento, aqueles que sabem valorizar o dinheiro, que sabem viver na ausência dele, que sabem viver na ausência de saúde, que sabem viver com alegria na saúde, em todos os aspectos. Aonde estiver, com a simplicidade dos nossos atos. E vejamos bem, estejamos atentos, não misturemos o joio com o trigo. E buscamos a referência e a nossa consciência para que a gente consiga transitar nesse mundo mais sensível em nossa intimidade, mas sofrendo com o peso de orgulho de muitos. Então, quando nós saímos do nosso orgulho, nós iremos desenvolver a sensibilidade. E essa sensibilidade que nós precisaremos, então, preservar para que não sofremos a incompreensão dos outros que ainda vivem em um patamar, que não estão a entender dentro das nossas escolhas, que é preciso agora começar a sentir com humildade uma vivência cristã que nos leva a estarmos em paz e em tranquilidade. É isso aí. Dez e 37, né? É o horário úrgico, né? O horário conspira contra, né? Mas é assim. Mas, ó, tá excelente, foi muito bom. Gostei muito da exposição. Eu não sei se o Silvano tá me vendo aí. Silvano, eu tenho algumas coisas para comentar aqui que eu adorei por onde passeou o Tiago, que eu tinha feito as anotações aqui, até fiz as outras anotações aqui em relação ao que ele colocou, mas eu vou deixar o senhor, Silvano, fazer os seus comentários, depois eu faço comentários em cima. Tá bom, eu tenho algumas observações para fazer em relação ao texto bíblico, né? Nós conhecemos o texto que diz: ao que muito é dado, muito é exigido. Mas a gente não continua com o parêntese e diz que mais receberemos também, né? Então, por causa disso, muita gente não quer estudar, não quer envolver-se no assunto, porque vai ser exigido dele. Mas esquece que se você também vencer,
muito lhe será dado. O outro texto diz assim, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Em outra passagem, Jesus diz, aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Tá? Então, nós vemos hoje que realmente o Espiritismo é para o espírita. Aquele que está batendo a porta, aquele que está procurando, aquele que está pedindo. Porque se você ficar realmente somente no texto bíblico, bem-aventurado os pobres de espírito, você não chega a lugar nenhum, porque você não vai querer estudar, não vai querer trabalhar, não vai querer fazer nada e, de repente, viver uma vida de mendigo nos sinais pedindo esmola. E não é nada disso que Jesus quis transmitir para nós. Mas, se não fosse o Espiritismo, nós estaríamos aí, como diz o capixaba, estaríamos na água, né? Então, você está de parabéns, você abordou os assuntos que, para nós que estamos estudando a doutrina, nos fortalece, né? Para aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita, vai dizer, mas é muito difícil, é muito difícil. E, na realidade, não é muito difícil. É menos fácil, mas a gente consegue. Tá? Por hora, deixa para as observações do Tião aí, do Beato. Já que ele vai falar... Peraí que está sem áudio. Aí. Mas já quer comentar, pode comentar, Tiago, sempre que ele falou, não tem problema não. Porque a gente tem que entender o seguinte, aqui que a gente estava falando, né? O orgulho e o egoísmo, eles vão o quê? Eles vão facultar na gente aquela sensação imediata. Então você quer o imediatismo. A humildade não, ela entende, e a gente vai estudando, vai entender que você vai precisar semear. Então, o seu equilíbrio, ele vem ao longo prazo. Então, às vezes, a nossa saúde, nós não vamos conquistar nessa existência, porque nós vamos passar uma existência inteira buscando agora equilibrar a nossa mente, fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso corpo, para nas próximas já colher aquilo que nós estamos semeando. E já apenas em alguns anos, olha... Nós conhecemos o Espiritismo em 2000, 2001. Então, em 2020, 19 anos. 19 anos indo à Casa Espírita, nós não temos como pensar hoje, passar por todos esses momentos e de outras dificuldades se não fosse o Espiritismo. Nós estamos falando em milésimo de absorção disso aí. Então, a cada lida que a gente lê, a gente já tem uma visão diferente, aprimora, avança. E nós estamos tentando entender só a regra matre inicial, que é, olha só que coisa simples, Beato. Não tem como você não entender amar o próximo como a ti mesmo. Mas ainda nós não conseguimos sentir. Aí seus comentários, né? Porque senão eu faço mais uma palestra. Não, verdade. Assim, olha... Suas indagações foram perfeitas hoje, né? Assim, em relação a essa questão da humildade. Eu tinha feito um paralelo assim, e foi bom você comentar, olhando para dentro do espiritismo, dos espíritas, que quando se trata de falar de orgulho, humildade, nós geralmente, muitos de nós vemos para fora. Embora a gente esteja dentro da casa espírita, nós vemos isso dia a dia. Quantas vezes estou sendo orgulhoso, quantas vezes estou sendo humilde dentro da casa espírita, né? Fazendo o trabalho da doutrina espírita. Que é um exemplo simples. Nós estamos aqui hoje nos alimentando do alimento espiritual, que é o estudo, né? Mas você pega, às vezes, alguns colegas, né? Eu não preciso estudar mais. Eu sou um palestrante renomado. Eu tenho eu tenho palestras a toda para dar e vender e faço palestras quando quiser. E não quer estudar, né? Não se pontifica a estudar. Eu estou colocando aqui algumas coisas do que eu vejo dentro da casa espírita, né? Pela experiência. Os grupos de estudo sempre vazios, né? Sempre exatamente. Vazios, né? As obras de caridade sempre pequenas, né? Agora, para os momentos festivos, sempre cheio. É assim. Exatamente. É o nosso esforço para a gente sair de uma fileira e entrar na outra. Não é? E que é diminuto.
É pequeno. Só que o benefício, ele é exacerbado, ele é grandioso. Porque você conseguir entender isso e sentir é algo que nada no mundo te completa. Exato, exatamente. Aí, por exemplo, a gente pega o exemplo de Chico, né? Eu costumo dizer assim, nós somos construtores do nosso futuro. Chico, na sua humildade, está onde hoje? O céu para ele, como diz o texto do Evangelho, o Rei dos Céus. Foi a sua humildade, a sua simplicidade que levou ele a esse Rei dos Céus. Aí você pega uma rainha, né? Qual foi a humildade que ela teve? Né? Então, quando ela viu lá, eu costumo lembrar até assim, eu nas reuniões mediúnicas, às vezes, aparece o orgulhoso, né? Sendo atendido, às vezes, para aquele humilde, o seu humilde funcionário. Eu peguei algumas reuniões mediúnicas que eu estava fazendo diálogo e não quero ser atendido por ele porque ele era meu servo, dizia o espírito que estava sendo atendido por um. E a gente sugeria que tinha alguém ajudando, e falou, não, esse foi meu servo no passado, como é que ele vai me ajudar agora? Então, a gente vê que o céu de cada um vai do nosso aprendizado. Do que a doutrina deixou para a gente, falando, olha, você ser humilde, você tem que fazer isso. Você tem que usar a simplicidade. Os seus títulos, o que você tem, isso não é nada. Né? Se você não exercer humildade. Né? E aí, vai muito além. Né? Eu estou usando a Casa Espírita como exemplo, porque a gente vê, eu fui presidente de Casa Espírita, você sabe, eu sou o presidente, eu mando, eu faço. Não, eu quero ser humilde, eu quero ajudar a servir, eu vou fazer junto, eu vou estar junto lá servindo cafezinho, servindo a água, limpando o chão. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o exercício para nós encontrar o nosso céu é agora. Quantos de nós estamos sofrendo pela falta de humildade que lá no Sermão do Monte nos foi colocado, né? Então, quer dizer, a nossa construção, ela vai no dia a dia. Então, eu achei interessante a abordagem que você fez de Emmanuel nesse sentido, porque eu fui colocando para dentro da Casa Espírita, não quis nem sair. Só fiquei no nosso nível de Casa Espírita, né? Porque o exercício é nós verificar aqui dentro de nós, das nossas Casas Espíritas, né? Para a gente aprender um pouquinho mais, né? Para depois de sair. O movimento ele é muito complexo, que é feito das nossas visões limitadas. Mas aquele que consegue sentir dentro de si, como o Chico fez, aos poucos, sabendo que a doutrina, porque isso também é fase, né? A gente precisa sair dessa fase logo, quanto antes, do exterior. Né? E haja vista que, não sei se vocês sabem, mas as obras de Chico já estão rendendo aí mais de 25 milhões. Então, olha aí, tudo que tocou multiplicou, entendeu? E vivendo numa simplicidade e com um problema de saúde muito grave, não é? Mas conseguiram resistir e trabalhando com humildade, né? Como diz alguns, a humildade Chico chegava a ofender alguns. Para você ver que é aquela linha que a gente estava falando. Quando você começa a decidir com humildade, o Chico era sensacional. Quando o Chico, por exemplo, saiu de um terreno lá que estava cheio de formiga, que Valdo Vieira queria jogar veneno, ele pediu para conversar com as formigas. E ele foi conversar com as formigas. O orgulhoso não aguenta, cara. Você imagina a gente nessa cena, Viado? Vamos lá jogar o veneno? Vamos jogar o veneno? Não, deixa eu conversar com as formigas. Aí ia lá, conversou com a formiga. Quando ele se mudou de uma casa para outra, ele não carregou os gatos. Foi lá, conversou com os gatos. Olha, eu vou mudar para lá. Não é? Então, olha só. Vocês vão ficar sem comida. Vocês vão ficar sem água. O meu endereço é tal, 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 tal. Aí apareceu um gato lá. Aí ele falou, vocês vieram, né, visitar a nova casa. Então, é à frente, entendeu? A gente ainda não aguenta essas coisas. Mas é preciso que a gente faça o trabalho. Então, o Barcelli, estava acabando o tempo, o Barcelli, ele falava assim, a pessoa chegava no centro e colocava o dinheiro. Chico entregava nota de R$2 a cada um na Casa Espírita. Você entendeu? Então, assim... É verdade, a humildade dele é, igual você falou, ofendido, eu lembro.
esse dia eu estava ouvindo, não sei quem era o palestrante, estava falando sobre Chico, ele trabalhava até 5 horas, 4 horas da manhã, né? Isso aí. Então, certa E feita, pegava 6. certa feita uma senhora chegou e deu um tapa nele. Acabar o tempo. Deu um tapa nele e pedindo oração. Aí ele falou, olha, Emmanuel, olha só, o que eu faço? Ela tá batendo em mim, querendo que eu faço, dou passe nela. Aí mano, o que você acha, Chico? Ele disse, eu vou fazer, né? Ela merece, ela ficou aqui até agora, né? Olha a humildade, né? Mas o tempo está no fim, a gente vai fazer a prece final, já agradecendo aí, né, o Tiago, o Diego, o Silvano, né, pelo dia de hoje, e vamos continuar nos alimentando, gente, desse maravilhoso alimento que é o estudo, né? Então, elevemos nosso pensamento nesse momento e vamos rogar ao nosso Mestre amado Jesus, nosso Pai Celestial, que permaneça conosco em nossos corações ao final desse nosso estudo e que nós possamos cada dia mais ir nos melhorando e nos harmonizando nesse caminho de paz e amor. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tchau, Vai desligar aí, né? Até a próxima. Obrigado, Diego, Silvano. Falou, Diego. E até o próximo estudo nosso, hein? Então, vamos estar aí. A Miriam vai fazer. Certeza. Até a próxima. Obrigado também a todos aí. Tá. Tchau, Diego. Tchau a todos. Tchau, Diego.